Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. E já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube ele vai te notificar. E a respeito disso, eu estive um pouco sumido nesses últimos dias, porque eu tive muitos problemas com o equipamento que eu utilizo para gravar. Eu tive problemas com o meu celular, eu tive que trocar ele, não teve conserto. Tive problemas também com o computador que eu utilizo, meu notebook. Esse teve conserto, mas ele ficou 2 semanas para terminar todo o conserto. Então até que eu peguei esses equipamentos, comecei a me readequar com todo o conteúdo, eu não consegui gravar nada. E por esse motivo eu estava um pouquinho afastado. E nós vamos tratar um pouco sobre justamente essas batalhas que a gente enfrenta para propagar o Evangelho de Cristo. Então gostaria de pedir que você feche seus olhos e vamos orar para que Deus ele nos direcione conforme a vontade e o querer dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, reconhecendo que nada somos e pedindo, Pai, que o Senhor venha, Pai, com o Teu entendimento, com a Tua graça, com a Tua presença, nos iluminar, Pai, nos guiar, conforme o Teu querer e a Tua vontade, rumo ao alvo, Pai. Nos dê força para prosseguir para o alvo que és Tu e nos fortaleça nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Como eu trouxe um pouco parecer aqui para vocês, que eu comecei a enfrentar muitas batalhas espirituais em algumas áreas, e uma delas era justamente essa parte física, financeira, vamos assim falar, onde muitas coisas começaram a estragar. E diante disso, nós sabemos que o mundo espiritual ele é real. O mundo espiritual ele influencia no mundo físico e não o contrário. Claro que se você libera a palavra, se você profetiza, você toma algumas ações, você faz com que o mundo espiritual se movimente a seu favor. Mas o que eu quero deixar aqui é que o mundo espiritual ele é real e ele influencia muito na nossa vida física aqui. E para isso, para que não fique só nas minhas palavras, nós vamos ler no livro de Gênesis, a partir do 1º capítulo. A palavra de Deus nos fala o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Somente até aqui, meus irmãos, e nesse trecho nós já podemos perceber como que Deus ele trabalha, porque a Bíblia fala, era a terra sem forma e vazia, mas o Espírito já pairava, o Espírito já estava presente. Então isso nos mostra que antes mesmo de Deus começar toda a sua criação, antes de Deus criar o homem, o Espírito já estava presente, porque o Espírito provém de Deus. Então esse princípio já nos faz crer que o mundo espiritual ele antecede o mundo físico, ou seja, o mundo espiritual tem o poder de influenciar a nossa vida aqui. Outro fator que nós podemos tirar é que no versículo 3 a Bíblia fala que Deus disse: haja luz, e houve luz. O que eu imagino? Na mente de Deus, Deus já imaginou como que seria todo aquele cenário com a luz, ou seja, Deus pensou e ele proferiu uma palavra. E a partir dessa palavra, todo o mundo espiritual se movimentou e externalizou isso para o mundo físico. É dessa forma que acontece. Quando você profetiza algo, quando nós declaramos algo, o mundo espiritual ele se movimenta para que aquilo aconteça depois no mundo físico. Então eu queria trazer esses exemplos para mostrar para você que o mundo espiritual, sim, ele existe. Esse trabalho que nós desenvolvemos aqui, ele nunca foi e nunca vai ser buscando visualizações, buscando hype, coisas do momento. Não, nós estamos buscando de verdade alcançar almas, pregar a verdade do Evangelho, pregar a Bíblia, de fato. E diante disso, o inimigo, o diabo, ele se levanta contra as nossas vidas, trazendo muitas batalhas espirituais. E quando você entende esse princípio que tudo começa no espiritual, você começa a aprender como guerrear essas batalhas, como de fato lutar elas. E existe uma forma como nós podemos combater o diabo, combater os espíritos malignos que tentam atuar e atrapalhar a nossa vida, e a Bíblia nos
fornece essas ferramentas em Efésios, a partir do capítulo 6. Então, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a Bíblia nos diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, somente até aqui, meus irmãos, e eu gostaria de destacar logo no início do trecho que nós lemos, que é tão interessante que a Bíblia já fala: a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta não é contra pessoas. E aí o que a gente faz? O nosso chefe, a gente chega no trabalho, o nosso chefe está nervoso, nos trata mal, tem um coleguinha ali querendo nos prejudicar, e a nossa vontade é esganar aquela pessoa, a nossa vontade carnal. Mas a Bíblia já nos orienta: a nossa luta não é contra essas pessoas. Porque lembra que eu disse no início que o mundo espiritual é real e que ele influencia o mundo físico, certo? Diante disso, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas falas, elas podem ser influenciadas pelo Espírito Santo ou pelo diabo. Um exemplo claro disso na Bíblia é Pedro. Pedro, ele chega para Jesus e Jesus pergunta, quem dizem que eu sou, e vocês o que pensam que eu sou, quem eu sou? Pedro então diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus naquele momento elogia Pedro. Mas logo depois, Pedro ele se permite ser usado pelo diabo naquele momento para impedir que Jesus fosse para a cruz. Ou seja, para impedir que o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo se cumprisse. Então, em um momento, Pedro foi influenciado pelo Espírito Santo e no outro, pelo diabo. Tanto que Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás, arreda-te daqui. Quer dizer que ele chamou Pedro de Satanás? Não, mas aquilo que estava influenciando Pedro, sim. Então isso nos mostra que as pessoas são influenciadas pelo bem ou pelo mal. Isso sim existe. E diante disso, a partir de agora, quando tiver uma pessoa ali te provocando, com inveja, te caluniando, fazendo algo, você sabe que a sua guerra não é contra aquela pessoa, mas é contra o espírito maligno que está influenciando a vida dela. E a partir daí você sabe de fato como combater, certo? Então a palavra começa a nos dar ferramentas, peças para compor uma armadura. E a Bíblia aqui ela é clara, ela fala que nós temos que vestir toda a armadura de Deus, não apenas uma peça. Não adianta nada eu ir para uma guerra só com a lança e não ter um escudo. Não adianta nada eu ir para uma guerra com um escudo, mas não tenho uma couraça que vai proteger quando eu for alvejado por uma flecha ou coisas assim, certo? Então a Bíblia nos orienta a vestir toda a armadura de Deus. Nesse momento eu vou deixar passando aqui também, mas eu quero que você imagine uma armadura similar a que era no tempo de Cristo, do exército romano, que era mais ou menos esse parâmetro que Paulo está descrevendo aqui no livro de Efésios, certo? Então a primeira ferramenta, a primeira peça dessa armadura, na verdade, Paulo nos apresenta que é o cinto da verdade. Cinjam-se com o cinto da verdade. O que é isso? A verdade, nós sabemos que o próprio Cristo proclamou isso, que é Ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos que a verdade é Cristo. O que isso me remete? Para eu vestir o cinto, para eu estar cingido com o cinto da verdade, eu tenho que estar em Cristo. Então a primeira peça dessa armadura me leva a estar firmado, fundamentado em Jesus. Como que eu faço isso, Felipe? Aceitando Ele, se batizando e tendo um relacionamento, uma comunhão verdadeira com Cristo.
Então o cinto da verdade nos remete a uma vida de comunhão, uma vida de estar em Cristo, e Cristo passa a habitar em nós por meio do Espírito Santo. Então a partir do momento que eu estou verdadeiramente andando, caminhando com Cristo, Cristo ele habita em mim, ele está me transformando diariamente, eu posso ter acesso à couraça da justiça. Isso nos remete a dois aspectos. O primeiro é que os nossos pecados eles foram pagos por Jesus na cruz. Ou seja, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, aqueles que estão na verdade não podem mais ser condenados ou acusados pelo diabo. Então a partir daí nós fomos justificados. Significa que somos perfeitos e nunca mais vamos pecar? Não. Mas que Cristo me justificou e pagou pelos meus pecados. E a partir daí nós vamos para o segundo aspecto. Quando eu estou em Cristo e eu recebo essa justificação ela se externaliza nos meus atos. Nós nos tornamos pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas justas. E a partir daí nós começamos a andar com as sandálias do Evangelho da paz. Isso também me remete a duas coisas. A primeira é que a paz, que excede todo o entendimento, que Cristo nos fornece, ela passa a ser parte da nossa vida. Então, quando eu estou em Cristo, quando eu entendo que eu fui justificado por Ele, a paz que Cristo disponibiliza para nós, ela começa a habitar em mim. Então, independente das circunstâncias que eu esteja passando, essa paz ela vai permear, ela vai habitar na minha vida. E a partir disso eu começo também, porque a sandália ela remete muito ao caminhar, eu começo também a propagar, a pregar esse mesmo evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas. E diante disso a gente se mune com o escudo da fé, que é justamente a continuação desse evangelho da paz. O que é isso, Felipe? A partir do momento que eu sei que eu estou em Cristo, que eu fui justificado por Ele, que essa paz começa a habitar na minha vida, que eu começo a propagar o Evangelho de Cristo, eu começo a viver em fé. E começo a crer de verdade que independente se eu esteja doente, se eu esteja passando uma dificuldade financeira, o que a Bíblia fala? Que Jesus estaria conosco até o fim. Que Ele daria o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos consolar, nos animar, nos fortalecer. Que Jesus prometeu que iria voltar para me buscar, que Ele tem uma morada guardada junto com Ele para que nós estejamos juntos por toda a eternidade. Essas passagens, esses trechos, esse entendimento faz com que a fé me leve a crer no futuro, mas que é um futuro certo, porque Cristo prometeu. Então, independente do que a gente passe aqui na terra, eu tenho o escudo da fé. Então o inimigo pode lançar, o diabo pode lançar, mas você está passando dificuldade financeira. Para que você vai continuar seguindo a Deus? Aí você lembra, mas Deus nunca me prometeu ser rico. Ele prometeu que estaria comigo até o fim. Então Deus é quem me faz forte. Ele é o meu alimento. E a partir daí, toda seta inflamada que o mal lança, você combate, você para elas com o escudo da fé. Se lembrando da maior promessa que Cristo deixou para nós, a salvação. Ele vai voltar para nos buscar. E a partir daí a gente veste esse capacete da salvação. O capacete ele também me remete muito ao modo de pensar. Por quê? Porque quando eu entendo todos esses aspectos anteriores da armadura, eu começo a pensar como Cristo pensava aqui na terra. Eu começo a ter o padrão de pensamento de Cristo, ou seja, eu começo a pensar mais nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E a partir daí, o último item dessa armadura, que a Bíblia menciona, que é a espada do Espírito. Então, se eu visto todos esses itens, eu tenho a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, como a própria Bíblia menciona. Um exemplo dessa espada sendo utilizada foi quando Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo no deserto. Jesus acabou de sair de um jejum de 40 dias e o diabo chega para ele e falou: já que você é o Cristo, você deve estar com fome, né? Fez 40 dias de jejum, transforma essas pedras em pães e come. Jesus então utiliza a espada do Espírito, utiliza a palavra de Deus e fala: nem só de pão viverá o homem, é o que a Bíblia diz. Então, a espada do Espírito é a própria palavra de Deus. E nós temos que ler a Bíblia, nós temos que conhecer a palavra de Deus. E aí no finalzinho, Paulo, ele nos dá algumas dicas, né, alguns parâmetros de como que nós podemos de fato
alcançar essa armadura. Porque você pode estar se perguntando, ok, Felipe, eu entendi que tem o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essas peças compõem a armadura, mas como que eu alcanço isso? Paulo fala que nós devemos orar sem cessar em todos os momentos. É um dos aspectos. Nós devemos orar e ter comunhão com Deus no lugar secreto. Eu falo muito disso porque é a origem de tudo. O nosso devocional, o nosso momento com Deus é onde tudo tem origem. Então, como que você vai alcançar a armadura de Deus? Orando, conhecendo a Deus, lendo a Bíblia. Porque como que você vai combater o mal se você não conhece a Bíblia? Se você não tem a espada? Certo? Então, é dessa forma que a gente adquire essa armadura. Orando, jejuando e lendo a Bíblia. Que dessa forma, tudo vai se encaixando, essas peças vão se encaixando na sua vida e você começa a ter um caminhar mais constante em Cristo. E o último ensinamento que eu queria deixar aqui é que Paulo fala: orem uns pelos outros, orem por todos os santos. E é isso, peço até que você ore pela minha vida e eu vou sempre estar orando por cada um de vocês. Temos que orar uns pelos outros, para que Deus venha nos fortalecer, para que Deus venha nos guiar, nos conduzir nessa jornada. Então, diante disso, espero que você tenha entendido um pouquinho do que significa a armadura de Deus e que você possa ser revestido com toda a armadura de Deus e não apenas com uma peça ou outra. Que a graça te acompanhe e um grande abraço.